No imenso palco da vida selvagem, as aves são as verdadeiras artistas do céu, conectando mundos, biomas e histórias em cada bater de asas. Elas são guardiãs dos céus, habitantes desde as águas e exploradoras das florestas, carregando em suas penas o símbolo da liberdade e da sobrevivência. Neste documentário, mergulharemos fundo no incrível universo dessas criaturas que, com graça e engenhosidade, moldam o equilíbrio natural. Começaremos nossa jornada com a inteligência surpreendente dos corvos, conhecidos por suas estratégias astutas e comportamentos únicos. Em seguida, subiremos ao reino das alturas, com as poderosas águias e os velozes falcões, verdadeiros predadores do ar, que impressionam com sua força e precisão. Logo depois descobriremos o talento das aves pescadoras, como a magnífica águia pescadora africana, que domina os rios e lagos, e também o gracioso martim pescador, mestre da paciência e do mergulho certeiro. Mas o espetáculo não para por aí. Veremos como os ninhos, cuidadosamente construídos por essas aves, revelam um mundo de engenhosidade e adaptação. Cada ramo, cada fio, é parte de uma história de sobrevivência e cuidado. E para encerrar com chave de ouro, exploraremos o fascinante mundo das aves exóticas, com suas cores vibrantes e comportamentos que desafiam a lógica e encantam os olhos. Prepare-se para se surpreender com a diversidade, a beleza e a importância do mundo das aves. Elas são mais do que criaturas aladas. São guardiãs da natureza e inspirações para o ser humano. Os corvos não existem apenas com plumagem negra, eles apresentam variações em suas cores dependendo da espécie. Embora o corvo comum, Corvus corax, seja amplamente conhecido por sua plumagem inteiramente preta, existem outras espécies dentro do gênero Corvus que exibem diferentes padrões de cores. O corvo de pescoço branco, Corvus albicollis, apresenta uma faixa branca distinta ao redor do pescoço, contrastando com o restante da plumagem negra. Já o corvo cinzento, Corvus cornix, encontrado na Europa e na Ásia, possui uma plumagem que é parcialmente cinza, especialmente nas asas e nas costas, além de uma cabeça e pescoço negros. Em certas espécies, as penas podem apresentar um brilho metálico, variando entre azul, roxo e verde, dependendo da incidência da luz. Esse brilho iridescente é mais comum em corvos que vivem em regiões ensolaradas. Por fim, os corvos, de plumagem negra como a noite sem estrelas, que são os mais conhecidos, são aves pertencentes à família Corvidae, a mesma família das gralhas. Seu tamanho é semelhante ao de um falcão médio, variando entre 50 a 70 centímetros de comprimento, com uma envergadura de asas que pode ultrapassar 1 metro. Corvos possuem uma dieta bastante diversificada, o que os torna omnívoros. Eles se alimentam de uma grande variedade de alimentos, incluindo carniça, insetos, pequenos animais, frutas e sementes. Eles também consomem ovos e filhotes de outras aves. Essa adaptabilidade na dieta contribui para a sobrevivência dos corvos em diversos habitats ao redor do mundo. Os corvos são encontrados em praticamente todos os continentes, com exceção da Antártica.
Sua capacidade de adaptação a diferentes ambientes permite que eles habitem uma ampla variedade de ecossistemas, incluindo florestas, montanhas, campos e pastagens. As asas dos corvos, quando batem no ar pesado da floresta, parecem não fazer som algum, como se deslizassem por entre as correntes de um vento invisível. Eles são mestres do disfarce, desaparecendo nas sombras com a mesma facilidade com que surgem. Suas plumagens confundem com a escuridão, como se fossem uma extensão dela. Embora sejam pacíficos para os humanos, eles geralmente causam algum pavor em algumas pessoas. Isso ocorre devido ao som de seu canto, associado a filmes de suspense e terror. E embora sejam misteriosos e incompreensíveis, fazendo parte das histórias e lendas, são apenas aves, que encantam e assustam, e que marcam presença por onde quer que batam as suas asas. As águias e falcões, majestosas criaturas dos céus, têm inspirado lendas e admiração desde tempos antigos. Voando sobre vastas paisagens, elas simbolizam força, liberdade e destreza. No entanto, apesar de sua semelhança, essas aves de rapina pertencem a diferentes grupos, cada uma com habilidades e características próprias, o que as tornam verdadeiras predadoras dos ares. As águias, conhecidas por seu tamanho imponente e força, dominam os céus com asas largas e poderosas. São frequentemente vistas como símbolos de poder e autoridade. Com garras fortes, e um bico curvado projetado para rasgar carne, elas são mestres na caça. O olhar afiado das águias pode localizar presas a grandes distâncias. Essas aves costumam se alimentar de peixes, pequenos mamíferos, e ocasionalmente, de outras aves. Usam a estratégia de planar nas correntes de ar quente para economizar energia, ao mesmo tempo que vasculham a paisagem em busca de alimento. Quando a presa é avistada, mergulham em uma velocidade impressionante, realizando a captura com uma precisão cirúrgica. A técnica de caça dos falcões é singular. Em vez de agarrar a presa no chão, como fazem muitas aves de rapina, eles realizam um ataque em alta velocidade do alto, atingindo a presa com as garras afiadas. Esta estratégia exige uma precisão absurda, pois qualquer erro pode significar um impacto fatal, ou a perda da presa. Apesar de ambos serem predadores excepcionais, as águias e os falcões têm diferenças significativas. As águias são mais associadas à força e paciência, enquanto os falcões representam velocidade e habilidade. Em meio ao céu azul, e às águas cristalinas dos rios e lagos, vive uma caçadora extraordinária. Seu nome ecoa entre os ventos, como sinônimo de habilidade e resiliência. Essa é a águia pescadora. Presente em quase todos os continentes, esta ave é um símbolo de poder e liberdade, adaptada como nenhuma outra para o desafio de sobreviver e prosperar em um mundo de águas e ventos. Com garras projetadas para segurar firmemente suas presas escorregadias, a águia pescadora é uma mestra na arte da pesca. Seu bico afiado é ideal para romper carne e ossos, adaptado para sua dieta predominantemente piscívora.
Com uma visão 8 vezes mais aguçada que a humana, ela é capaz de avistar um peixe a 40 metros de altitude. Seu mergulho é rápido e letal, uma dança perfeita entre precisão e força. A jornada da águia pescadora começa no alto de árvores ou penhascos, onde constroem seus ninhos. Os filhotes, frágeis e dependentes, aprendem rapidamente a sobreviver, guiados pelos cuidados atentos dos pais. Esta águia não escolhe seu lar ao acaso. Onde há águas ricas em peixes, lá ela estará, equilibrando sua existência com a saúde desses ecossistemas frágeis. No entanto, a águia pescadora enfrenta desafios. A degradação ambiental e a atividade humana muitas vezes comprometem os habitats dos quais depende. Ela não está sozinha. Espalhadas por diversos cantos do globo, outras águias pescadoras compartilham a mesma habilidade, adaptando-se a climas e paisagens diferentes, mas sempre conectadas pelo instinto primordial de sobrevivência. Essas aves nos lembram que a saúde dos ecossistemas aquáticos está interligada. Proteger a águia pescadora é proteger rios, lagos e mares, é proteger a vida como um todo. No céu, ela é um símbolo de liberdade. Na água, uma caçadora imbatível. E para nós, uma guardiã da natureza. Que sua história continue inspirando gerações a preservar o equilíbrio delicado da Terra. O falcão peregrino é verdadeiramente uma maravilha da natureza, um símbolo de força, agilidade e adaptação. Suas habilidades de caça, sua elegância em voo e sua presença nos céus inspiraram gerações. O falcão peregrino é conhecido por ser o animal mais rápido do mundo, atingindo velocidades de até 320 km por hora durante o mergulho em busca de presas. Eles têm uma envergadura de asas de cerca de 1 metro, o que os torna altamente ágeis e adaptáveis durante o voo. Os falcões peregrinos são encontrados em todos os continentes, exceto na Antártida, e habitam uma variedade de habitats, desde montanhas até áreas urbanas. Essas aves de rapina são carnívoras e se alimentam principalmente de aves, capturando suas presas no ar durante voos de alta velocidade. Os falcões peregrinos têm uma visão excepcionalmente aguçada, sendo capazes de localizar suas presas a grandes distâncias. Durante o mergulho em busca de presas, eles podem girar as asas para reduzir a resistência do ar e aumentar sua velocidade. Falcões peregrinos constroem seus ninhos em penhascos altos ou em estruturas humanas, como arranha-céus e pontes. Eles são monogâmicos e podem retornar ao mesmo ninho ano após ano para se reproduzir. Os filhotes de falcão peregrino, chamados de falcões, geralmente deixam o ninho após cerca de 42 a 46 dias após a eclosão. Essas aves foram amplamente utilizadas na falcoaria ao longo da história devido à sua habilidade de caça. O falcão peregrino foi quase extinto no século XX devido à contaminação por pesticidas, mas se recuperou após a proibição desses produtos químicos. Eles são conhecidos por realizar migrações de longa distância, viajando milhares de quilômetros entre suas áreas de reprodução e invernada. O falcão peregrino é considerado um símbolo de coragem,
velocidade e determinação em várias culturas ao redor do mundo. Os falcões peregrinos geralmente são monogâmicos, e formam pares de acasalamento que podem durar várias temporadas de reprodução, e em alguns casos, até mesmo durante toda a vida. Com sua visão aguçada e garras poderosas, o falcão peregrino é um mestre da caça aérea, sendo uma das espécies mais emblemáticas e fascinantes do reino das aves de rapina. Nas montanhas, os falcões peregrinos são frequentemente encontrados em áreas rochosas e falésias, onde podem fazer seus ninhos em penhascos escarpados. Embora não seja comum, é possível avistar um falcão peregrino na savana. Isso pode ocorrer durante a migração ou enquanto a ave persegue uma presa. O falcão peregrino é uma ave migratória, que pode ser encontrada em quase todo o território brasileiro. No entanto, apesar de amplamente comum, não tem o hábito de se reproduzir em nosso país. Agora, vamos fazer uma pequena viagem, transitando por outros ecossistemas aquáticos e conhecendo de forma poética a vida fascinante de um pequeno caçador dos rios e lagos do nosso planeta. Nessa nova narrativa, iremos nos aprofundar no universo do martim pescador e sua incrível habilidade de capturar peixes. Fique agora com essa interessante história, e eu volto logo em seguida, pois nossa história ainda está longe de terminar. Imagine-se à beira de um riacho tranquilo, cercado pela serenidade da natureza. De repente, uma visão deslumbrante aparece diante de você. Estamos falando do martim pescador, um habitante muito comum em lagos e rios e áreas aquáticas. É uma ave encantadora. Sua beleza e comportamento fascinante fazem dele um pássaro muito interessante para ser observado. Ele é conhecido por suas habilidades de pesca distintas, que desempenham um papel crucial em sua sobrevivência. Vamos listar algumas das coisas que ele faz. Pesca habilidosa. O martim pescador é um pescador especializado. Ele voa em círculos sobre a água, observando sua presa, geralmente pequenos peixes, crustáceos e insetos aquáticos. Quando localiza uma presa, segue rapidamente em direção à água, mergulhando com grande precisão e agarrando o alimento com seu bico afiado. Ninhos em buracos de árvores ou barrancos. Essas aves constroem seus ninhos em buracos de árvores, barrancos ou encostas íngremes próximas à água. Eles cavam túneis no solo ou utilizam buracos já existentes para criar espaços seguros para seus ovos e filhotes. Comportamento territorial. Os martim pescadores são territoriais e costumam defender suas áreas de pesca contra outros membros da mesma espécie. Eles podem ser observados fazendo voos de exibição para mostrar domínio sobre seu território. Comunicação vocal. Os martim pescadores são conhecidos por suas vocalizações distintas, que incluem trinados e chamados agudos. Essas vocalizações são usadas para a comunicação entre indivíduos e podem servir para estabelecer relações territoriais. Voo ágil. São aves com um voo ágil e muitas vezes voam em busca de locais de pesca. Seus voos rasantes sobre a água e suas manobras aéreas são impressionantes. Existem mais de 90 espécies de martim pescador em todo o mundo. Essas espécies estão distribuídas em várias regiões geográficas e são conhecidas por diferentes nomes comuns em diferentes partes do mundo. Cada espécie possui suas próprias características e habitat preferencial. Alguns exemplos de espécies de martim pescador incluem o martim pescador comum, Alcedo-atis, encontrado na Europa, o martim pescador de colarinho, Todiranthus floris, na Austrália e o martim pescador de Belted, Megacerilli alcium, nas Américas. É importante notar que as características e o comportamento dos martins pescadores podem variar entre as diferentes espécies, mas todas compartilham a habilidade distintiva de pescar em corpos de água. Cada espécie é adaptada ao seu ambiente específico e desempenha um papel importante nos ecossistemas aquáticos onde vive. Em resumo, o martim pescador é uma ave especializada na pesca, com um comportamento de caça notável e um papel importante nos ecossistemas aquáticos.
Sua beleza e suas habilidades de pesca o tornam uma espécie fascinante para observação e estudo. A história que você acabou de conferir foi escrita pelo nosso autor Sidney Coelho. Se você desejar conhecer suas outras histórias, acesse o link na descrição do canal, ou visite o Instagram, @sidneycoelho.escritor. O menor ninho de ave conhecido é o do beija-flor. Esses ninhos são verdadeiras obras-primas da natureza, construídos com materiais como teias de aranha, musgo e pequenas folhas. Eles medem cerca de 2 a 3 centímetros de diâmetro, sendo tão pequenos e delicados, que muitas vezes são comparados ao tamanho de uma noz, ou até mesmo à metade de uma bolinha de ping-pong. O maior ninho de ave é construído pela águia careca, Haliaeetus leucocephalus. Esses ninhos podem alcançar tamanhos impressionantes, tanto em diâmetro quanto em profundidade. O maior ninho registrado foi encontrado na Flórida, medindo aproximadamente 2,9 metros de diâmetro, 6 metros de profundidade e pesando cerca de 1,2 toneladas. As águias carecas tendem a adicionar material ao ninho a cada ano, o que pode fazer com que ele cresça significativamente ao longo do tempo. O ninho mais bem feito é muitas vezes considerado o do tecelão dourado, Ploceus melanocephalus. Esses pássaros, encontrados principalmente na África subsaariana, são conhecidos por suas habilidades de construção excepcionais. Os machos constroem ninhos intricados com folhas e fibras vegetais, criando estruturas esféricas suspensas em galhos de árvores. Os ninhos dos tecelões são feitos de várias camadas de fibras entrelaçadas, com uma entrada que geralmente é pendurada para baixo, para dificultar o acesso de predadores. A complexidade e a precisão dessas construções são impressionantes, mostrando uma habilidade notável em engenharia natural. O ninho mais alto de ave é o do condor dos Andes, Vultur gryphus. Estes pássaros imponentes constroem seus ninhos em locais inacessíveis e elevados, muitas vezes em penhascos nas altas montanhas dos Andes, na América do Sul. Esses ninhos podem ser encontrados a altitudes que variam de 3.000 a 5.000 metros acima do nível do mar. A escolha desses locais altos proporciona várias vantagens, incluindo proteção contra predadores e um ponto de vista estratégico para avistar carniça, sua principal fonte de alimento. Embora o João de Barro seja famoso por construir seus ninhos de barro, ele não é o único. Além dele, há outras aves que também utilizam barro na construção de seus ninhos. Um exemplo é a andorinha do barro, Hirundo rústica. Estas aves constroem seus ninhos em forma de taça, usando barro misturado com palha e outros materiais vegetais. Elas geralmente fixam seus ninhos em superfícies verticais, como paredes de celeiros, pontes e outras estruturas humanas. O maior ninho em área urbana são os construídos pelas cegonhas brancas, Ciconia ciconia.
As cegonhas brancas são conhecidas por fazer ninhos volumosos e pesados, que frequentemente são construídos em estruturas artificiais como chaminés, postes de eletricidade e torres de igrejas em áreas urbanas e rurais. Os ninhos de cegonhas brancas podem atingir diâmetros de até 2 metros, e alturas consideráveis, pesando várias centenas de quilos. Eles são construídos com galhos grandes e outros materiais vegetais, e são usados ano após ano, com as cegonhas adicionando novos materiais a cada temporada de reprodução. Isso pode resultar em ninhos que se tornam verdadeiramente enormes ao longo do tempo. As cegonhas brancas são altamente adaptáveis, e têm uma forte associação com áreas urbanas e rurais, onde encontram locais elevados para construir seus ninhos, tornando-os uma das maiores estruturas de ninhos encontradas em áreas habitadas por humanos. O ninho com mais ovos é frequentemente associado às codornas, Coturnix coturnix, no qual podem ser encontrados até 20 ovos. No entanto, a média pode ser menor. Além disso, muitas outras aves colocam ovos em quantidades expressivas, o que torna o tema um pouco complexo. Por exemplo, o avestruz coloca em média entre 12 e 18 ovos, e esse número pode até passar da casa dos 20 ovos. Então, definir um ninho com mais aves é difícil, pois embora a codorna comum sejam conhecidas por suas grandes ninhadas, é possível encontrar diversas aves de perfil similar, sendo elas grandes ou pequenas. O ninho com o menor ovo, como você já deve imaginar, é o ninho do beija-flor, que é aproximadamente do tamanho de um caroço de feijão. Já o ninho com o maior ovo é o do avestruz, Struthio camelus. Os ovos de avestruz são enormes, medindo cerca de 15 a 18 centímetros de comprimento, e pesando entre 1,4 e 2,3 quilos. Um único ovo de avestruz equivale aproximadamente a 2 dúzias de ovos de galinha em volume. E para finalizar, o ninho mais raro, que também é difícil de definir. Alguns acham que pode ser o do gavião real, devido à redução da espécie. Há também o ninho de saíra apunhalada, que é considerado muito raro. Encontrar um ninho de condor califórnia também não é uma tarefa fácil, mesmo porque a população da espécie está reduzida consideravelmente. E como os exemplos citados, muitas outras aves são raras, o que torna seus ninhos também raros. Vamos explorar o incrível mundo do tecelão dourado, uma das aves mais fascinantes e habilidosas da África. Conhecidos por suas plumagens vibrantes e ninhos intricados, esses pequenos pássaros são verdadeiros mestres da construção. Vamos descobrir onde eles vivem, do que se alimentam e as curiosidades que tornam essa espécie tão única. Prepare-se para uma viagem emocionante através das savanas africanas e outros habitats, onde os tecelões dourados exibem suas habilidades e engenhosidade. O tecelão dourado, também conhecido como tecelão mascarado, Ploceus cuculatus, é uma ave passeriforme da família Ploceidae. Mede cerca de 17 a 20 centímetros de comprimento. Os machos têm uma plumagem brilhante com penas amarelas e uma máscara preta que cobre a cabeça e o rosto. As fêmeas e os juvenis são geralmente mais discretos, com uma coloração marrom-oliva.
Possuem um bico curto e robusto, adaptado para construir ninhos e se alimentar de sementes. O tecelão dourado é encontrado em grande parte da África subsaariana. Ele habita áreas abertas como savanas, margens de rios e zonas agrícolas, além de jardins e parques em áreas urbanas. São conhecidos por seus elaborados ninhos pendurados, que são construídos principalmente pelo macho. Esses ninhos são feitos de gramíneas e folhas, e têm uma entrada na parte inferior para dificultar o acesso de predadores. Os tecelões dourados alimentam-se principalmente de sementes, mas também consomem insetos, especialmente durante a época de reprodução. A base da alimentação dos tecelões dourados é composta por sementes. Eles possuem um bico forte e cônico, ideal para quebrar e consumir diferentes tipos de sementes. Durante a época de reprodução, os tecelões dourados aumentam a ingestão de insetos, que fornecem a proteína necessária para o desenvolvimento dos filhotes. Eles podem comer gafanhotos, besouros, lagartas e outros pequenos invertebrados. Embora em menor proporção, também podem se alimentar de frutos e néctar de flores. Os machos são polígamos e constroem vários ninhos para atrair fêmeas. Após o acasalamento, a fêmea põe de 2 a 4 ovos, que são incubados por cerca de 12 a 14 dias. A habilidade dos tecelões em construir ninhos complexos e artisticamente intrincados é um dos aspectos mais fascinantes de seu comportamento. A construção dos ninhos pelo tecelão dourado é um processo fascinante que envolve habilidade e precisão. O macho escolhe um local adequado, geralmente uma árvore ou arbusto próximo à água, onde os materiais de construção estão disponíveis e o ninho ficará protegido de predadores. Os ninhos são frequentemente construídos a uma altura considerável do solo para evitar ataques de predadores. O macho coleta longas fibras de gramíneas, folhas e outros materiais vegetais flexíveis. Ele usa o bico para cortar e carregar esses materiais até o local do ninho. O processo começa com o macho fixando algumas fibras na ramificação da árvore ou arbusto. Ele amarra as fibras usando nós complexos feitos com o bico e as patas. Gradualmente, ele tece as fibras para formar uma estrutura esférica ou ovalada. Você sabia que existe um parente das pombas urbanas que parece ter saído de um conto exótico? É o pombo de Nicobar, uma ave de plumagem iridescente que brilha em tons de verde, azul e bronze. Esse pombo vive em ilhas remotas da Ásia e Oceania, como as Ilhas Nicobar, que dão nome à espécie. O que mais chama a atenção é sua cauda branca, um contraste marcante com o corpo colorido. Além disso, ele é um excelente voador e desempenha um papel crucial na natureza, como espalhar sementes por áreas florestais. Acredita-se que o pombo de Nicobar seja o parente mais próximo de uma ave extinta muito famosa, o dodô. Fascinante, não é? Em relação aos desafios enfrentados pela espécie, o pombo de Nicobar é ocasionalmente alvo de predadores naturais em suas áreas de distribuição. Entre os animais que podem caçá-lo temos os répteis. Algumas cobras, como as pitons, são predadores conhecidos em ilhas do Sudeste Asiático, onde o pombo de Nicobar vive. Águias e gaviões também podem atacar esses pombos, especialmente os mais jovens ou inexperientes. E por fim alguns predadores terrestres, como gatos selvagens ou civetas, também podem caçar pombos de Nicobar, especialmente durante a noite. Além disso, em algumas regiões,
ele enfrenta ameaças de animais introduzidos, como ratos e espécies invasoras, que podem atacar seus ovos e filhotes. Isso torna o habitat desprotegido, colocando em risco sua sobrevivência. Urubu-rei, Sarcoramphus papa, não é exatamente uma ave exótica no Brasil, pois faz parte da fauna nativa e é amplamente encontrado em florestas tropicais e savanas da América Latina. No entanto, sua aparência única, com uma cabeça colorida e careca, e seu comportamento como necrófago, que se alimenta de carniça, conferem a ele um ar de exotismo, no sentido de ser uma ave muito diferente e impressionante. Ele desempenha um papel ecológico crucial ao ajudar na limpeza do ambiente, consumindo restos de animais mortos e prevenindo a propagação de doenças. Um verdadeiro rei na sua função no ecossistema. Em relação aos desafios enfrentados pela espécie, o urubu-rei sofre com a perda de habitat devido ao desmatamento, especialmente em florestas tropicais da América Latina. A redução de áreas naturais afeta diretamente sua capacidade de encontrar alimento e locais para nidificar. Apesar disso, ele não é considerado uma espécie em perigo de extinção, mas a conservação de seus habitats é essencial para garantir sua sobrevivência a longo prazo. Os surucuás, da família Trogonidae, são aves coloridas de ampla distribuição, podendo ser encontradas em florestas tropicais e subtropicais das Américas, África e Ásia. Com plumagens vibrantes, que variam entre tons de verde, azul, amarelo e vermelho, essas aves são verdadeiras joias das matas. No Brasil, o surucuá de barriga vermelha e o surucuá variado são alguns exemplos que encantam observadores. Além de sua beleza, os surucuás são conhecidos por seus hábitos alimentares, que incluem frutas e pequenos insetos, ajudando na dispersão de sementes e no controle de pragas. Essas aves possuem um comportamento peculiar ao capturar insetos, frequentemente permanecendo imóveis em galhos antes de realizar voos curtos para capturá-los em pleno ar. As frutas são ingeridas inteiras, e as sementes passam pelo sistema digestivo da ave, sendo dispersas em diferentes áreas, contribuindo para a regeneração das florestas. Essa dieta variada é fundamental para o equilíbrio ecológico dos habitats onde o surucuá vive. A família Turdidae, da qual pertencem as sabiás, está presente em praticamente todos os continentes, com exceção da Antártica. Essas aves são conhecidas por sua vocalização melodiosa e adaptabilidade, ocupando habitats que vão desde florestas tropicais até áreas urbanas. No Brasil, as sabiás são amplamente distribuídas, com espécies como a sabiá laranjeira e a sabiá preta, que encantam com seu canto, especialmente durante o amanhecer. Essa família desempenha um papel importante na dispersão de sementes, ajudando na manutenção e recuperação de ecossistemas naturais. Uma característica comum dessa espécie é a vocalização melodiosa, que varia de acordo com a espécie, mas é sempre marcante. Os sabiás são conhecidos por seus cantos longos e complexos, especialmente durante a época de reprodução, quando os machos usam seu canto para marcar território e atrair fêmeas. Além disso, as aves da família Turdidae geralmente apresentam uma plumagem discreta, em tons de marrom, cinza ou alaranjado, o que as ajuda a se camuflar em seus habitats naturais. São aves de hábitos terrestres, frequentemente vistas revirando folhas e solo em busca de alimentos, como frutas, minhocas e pequenos insetos. Os ninhos dos Turdidae também são semelhantes entre as espécies, sendo geralmente bem construídos e localizados em árvores ou arbustos. Esses ninhos são feitos com materiais como galhos, grama, folhas secas e, por vezes, fibras vegetais, formando uma estrutura segura e confortável para os filhotes.
Além disso, a fêmea costuma ser responsável pela construção do ninho, que é cuidadosamente forrado por materiais mais macios, como musgos e penas, para garantir o conforto e a proteção dos ovos e filhotes. Essa estrutura oferece segurança, sendo importante para o sucesso reprodutivo da espécie. Além de ser amplamente distribuída em praticamente todo o território nacional, a sabiá laranjeira também é conhecida por ser a ave símbolo do Brasil. Ela é uma espécie de fácil adaptação, podendo ser encontrada tanto em áreas rurais, quanto urbanas. Sua presença em diferentes ambientes, e sua habilidade de se adaptar a diversos habitats, fazem dela um verdadeiro emblema da natureza brasileira. A família dos tangarás, conhecida cientificamente como Pipridae, é composta por aves pequenas, coloridas e extremamente ágeis, encontradas principalmente nas florestas tropicais das Américas. Essas aves se destacam pelo comportamento vibrante, e pelos rituais de acasalamento únicos, nos quais os machos realizam danças sincronizadas para impressionar as fêmeas. Os tangarás são conhecidos por sua dieta à base de frutas, desempenhando um papel essencial na dispersão de sementes nas florestas onde vivem. Espécies como o sanhaço são muito comuns, enquanto outras, mais raras, chamam a atenção pela beleza de sua plumagem e pelos movimentos graciosos. Sua presença é um símbolo da rica biodiversidade das regiões tropicais. Um erro comum sobre as saíras, causado principalmente por alguns de seus nomes científicos, é a confusão em relação à sua família. Apesar de serem frequentemente associadas aos tangarás, Pipridae, as saíras pertencem, na verdade, à família Traupidae, conhecida como a família dos traupídeos, que inclui uma grande diversidade de aves coloridas encontradas principalmente nas Américas. Embora ambas as famílias sejam compostas por aves de plumagem vibrante, elas apresentam diferenças significativas em comportamento, habitat e dieta. As saíras costumam ser vistas em áreas abertas ou bordas de florestas, enquanto os tangarás têm hábitos predominantemente florestais e são famosos por seus elaborados rituais de acasalamento. Ambas, no entanto, desempenham papéis essenciais na dispersão de sementes e na saúde dos ecossistemas tropicais. Prepare-se para uma viagem por diversos ecossistemas, onde iremos ouvir uma grande variedade de cantos de pássaros. Desde conhecidas aves brasileiras, até as mais raras aves que vivem em nosso diversificado planeta. Vamos navegar pela Sinfonia dos Cantos dos Pássaros, em um especial e relaxante vídeo que fizemos especialmente para você. Aproveito para dizer que em cada cena, o nome do respectivo pássaro estará registrado. Sendo assim, se desejar mandar alguma mensagem sobre alguma das espécies, basta informar o nome nos comentários. Desejo uma relaxante e encantadora viagem.